paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, professor Márcio. Paz do Senhor, professor Fabiano, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para estudar mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E vamos aí dando prosseguimento aos estudos deste terceiro trimestre de 2022, né? Estamos aí estudando a respeito dos ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E hoje chegamos aí já, né, professor Márcio, ao estudo da lição 10, né? Lição 10. O trimestre passou voando, rapidinho. Estudamos aí 9 lições abençoadas aí. Hoje estamos abrindo aí o último mês, né? O último mês de estudos desse terceiro trimestre. A lição de número 10 abre o mês de setembro, onde vamos fechar esse trimestre maravilhoso. Podemos aprender algumas táticas, né, que Satanás tem usado contra a igreja, né, professor Márcio? Exatamente. Podemos aí ver a maneira que desde o princípio vem, né, tentando tirar os princípios de Deus da nossa vida, tentando tirar as verdades de Deus do mundo. É verdade. São as sutilezas. E hoje vamos estudar aí na lição de número 10, que tem por data aí 4 de setembro de 2022. O tema da lição é a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Em torno aí, né, professor Márcio, desse termo mordomia, né? Sim. Existe aí o conceito de que tudo pertence a Deus. Isso nós temos a certeza, né? E que nós somos os servos do Senhor, nós temos então a responsabilidade de administrar as coisas que pertencem a Deus, né? Os bens que Deus aí nos dá de acordo com a sua vontade, né? Então Sim. cabe a nós, como os despenseiros da casa do Senhor, servos do Senhor, de administrar bem, né? Esses bens que Deus coloca na nossa mão, né, professor Márcio? Sejam bens espirituais ou materiais. Os materiais. Pertencem a Deus e Ele nos concede. É verdade. Para que nós sejamos administradores, mas tudo é dele e volta para ele. É verdade. A nossa lição aqui vai enfatizar bastante a respeito dos recursos financeiros, né? Sim. Mais propriamente dito, aí, do dízimo, das ofertas na casa do Senhor. Mas tudo aquilo que nós recebemos de Deus, nós devemos administrar bem. Inclusive o nosso tempo, né? Exato. Como é que nós estamos administrando o nosso tempo de adoração ao Senhor, os recursos que Deus nos disponibiliza, né? As posições sociais e a posição dentro da igreja também, que também é de Deus. Também. Então tudo aí é a forma como nós temos administrado, né? É interessante, professor Fabiano, o professor fala do tempo, né? Nós temos que saber administrar muito bem o tempo, entendendo que esse tempo Deus fez para nós. Para nós. Deus não está nesse tempo, Ele não precisa desse tempo. Com certeza. Mas nós precisamos. Então nós temos que administrar bem o tempo de adorar a Deus, o tempo da leitura bíblica, o tempo do jejum, da oração, da consagração. Porque se nós adoramos a Deus mesmo, nós temos que fazer o quê? Fazer tudo para agradá-lo. É verdade. Né? Quando a gente gosta de uma pessoa, a gente faz de tudo para agradar e não para entristecer a pessoa. Com certeza. Então, se eu não souber administrar meu tempo, eu vou acabar entristecendo Deus em vez de agradar Ele. É verdade. Como tem muita gente hoje, né, que dá mais preferência ao trabalho e não tem tempo de ir na igreja. Eu não tenho Também tempo de ir tá ao errado. culto, não tenho tempo de adorar o Senhor. Meu trabalho está administrando mal o tempo que Deus coloca na tua mão, né? Então tudo tem que ter equilíbrio, né? Equilíbrio, exatamente. Tudo tem que ter equilíbrio. E quando tem equilíbrio, nós conseguimos encaixar as coisas, Deus se alegra. E Deus vai abençoando cada vez mais. Né? Exato. O textuário da nossa lição se encontra aí no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 20, que diz assim: E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui é aquela passagem famosa, né? Nós conhecemos que Abraão ali, retornando lá da guerra, né? Sim. Encontra ali com Melquisedeque, né, professor Márcio? Ele Exato. entrega ali o dízimo de todos os despojos de guerra. Que Abrão aqui no caso ainda não era Abraão, ainda era Abrão. Seria mais Ele tarde entrega, né? mudado o nome. Né? E aqui é interessante, né, professor Márcio, porque muitas pessoas hoje dizem, né, as pessoas que são contra o dízimo, né, elas falam, não, porque o dízimo não é para nós, né, o dízimo fazia parte da lei de Moisés, né? Então nós não vivemos mais debaixo da lei, nós vivemos debaixo da graça, então tudo que a lei determina, nós estamos livres, não somos mais escravos. E nisso eles colocam o dízimo também. O dízimo foi lá colocado pela lei de Moisés.
Só que quando nós vemos aqui, professor Márcio, Abraão entregando o dízimo a Melquisedeque, isso aqui é pelo menos muito. 650 anos antes da lei de verdade. Moisés. Você vê que a prática de dizimar, de dar o dízimo ali, já tinha naquela cultura do povo, já né? tinha. Nós vamos ver depois na lei que foi a regulamentação. Regulamentação, exatamente. Mas já existia, não foi criado, né? A partir de hoje vai ser criado isso, não. Foi a regulamentação. Exatamente. E as várias maneiras ali que tinha o dízimo do cereal, o dízimo do azeite, o dízimo tal. Então, mas ele já tinha esse costume. Nós estamos vendo aqui, né? Como com Abraão, é o primeiro registro na Bíblia sobre o registro, exatamente. Mas esse costume já vem, então não é da lei, como o professor bem lembrou aí dos contrários. Exatamente, então é bem provável que Abraão aqui já estava fazendo essa prática, que ele viu alguém fazendo, ele já estava ensinado, os pais dele provavelmente já ensinaram, então já estava na cultura, né? Então sempre esteve aí, né? Nós vemos também lá, lá no jardim lá, né, que os filhos de Adão e Eva lá oferecendo ali daí o melhor, sacrifício, né, a Deus, exatamente, né? Então tudo isso você vê que já enraizado na cultura então, do e povo, veja né? aí a mordomia, né? Todos eles aprenderam que estavam administrando lá. Quando Caim e Abel levam os seus produtos para apresentar, era uma mordomia. Nós administramos e aqui está o melhor agora para o Senhor. Exatamente. Tudo faz parte, Tudo né? faz parte. A nossa verdade prática da lição destaca que contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio. É a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas, né? Então o dízimo que nós devolvemos, né? Porque a maneira mais certa de dizer é que o dízimo nós devolvemos. Estamos devolvendo o que? 10% daquilo que Deus já nos deu. Então nós ficamos com 90%. Exato. Devolvemos apenas uma pequena parte para Deus, né? Então, que essa parte que nós devolvemos para Deus é um gesto de gratidão, né, professor Márcio? Exatamente. Eu sempre gosto de usar essa palavra gratidão quando relaciono ao dízimo, que é uma gratidão ali por tudo que Deus já nos deu, né? Gratidão, reconhecimento de que tudo vem de Deus. Né? É uma maneira de dizer, Senhor, estou devolvendo aqui um pouquinho daquilo que o Senhor tem me dado. Verdade. Então o dízimo não foi inventado, foi criado. Os desvios, as coisas erradas que acontecem é outra questão. Não tem nada a ver com a mordomia, não tem nada a ver com o princípio, né? Mas o princípio do dízimo é fé, é obediência, e o professor colocou muito bem, gratidão. Gratidão a Deus. E nesse ponto, né, dos desvios, dos problemas, nós vamos ver bastante aqui na nossa lição de hoje, né? Tem bastante assunto sobre isso, mas é sempre bom frisar, né, que eu fui chamado para dizimar. Sim. O professor Márcio foi chamado para dizimar. Tem pessoas dentro do corpo de Cristo que são chamadas para administrar esse dízimo. Exatamente. Então, se o meu chamado é dizimar, eu vou dizimar. Agora, se quem é responsável para administrar esse dízimo que entra na igreja, se ele está administrando ou se está desviando para alguma outra função que não é para manutenção da casa de Deus, isso é entre ele e Deus. Né? Vai acertar com Deus. E vai. Então, eu não devo me preocupar com isso, porque a minha parte é dizimar. O problema é que muitas pessoas não querem dizimar por causa de um escândalo, por causa de um mau testemunho. Mas aí eles passam a ser ingratos, né? Porque Exatamente. O que Deus tem? O que Deus fez para isso acontecer? Exatamente. Eles continuam recebendo de Deus, continuam recebendo. Verdade. Então nós temos que ter essa gratidão no coração. Com certeza. Então não é um dever, é gratidão. A leitura bíblica em classe, né, que serve como base para a nossa lição de hoje, se encontra em Gênesis capítulo 14, do versículo 17 ao 20, né? Que é justamente essa passagem ali onde Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque. E os objetivos da lição que nós vamos estudar hoje é expor os equívocos do evangelho da barganha, mostrar que a doutrina bíblica do dízimo está sob ataque e afirmar a doutrina bíblica da mordomia cristã. A introdução da nossa lição destaca: nesta lição abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muitos equívocos, incompreensões, distorções em torno dessa doutrina. Isso tem feito com que ela tenha sido então maliciosamente rejeitada e combatida por parte de muitos. Em primeiro lugar,
Deve ser observado que mordomia aqui tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu. É o que nós já estamos destacando no começo da lição. Sim. E não os privilégios vividos indevidamente por alguém. Visando corrigir alguns ensinos equivocados em torno desse assunto, que sutilmente se infiltraram no meio evangélico, faremos aí uma exposição daquilo que as Escrituras ensinam sobre a mordomia cristã. Por outro lado, veremos também como muitos maldosamente transformaram esse ensino numa prática de barganha. Entretanto, também mencionaremos que os que se posicionam contra a prática do dízimo usam esses estereótipos como justificativa para sua infidelidade. Finalmente, mostraremos que a prática do dízimo e das ofertas, longe de ser um fardo, é expressão de gratidão por parte do cristão que se sente agraciado por Deus, né? Então tem muitas pessoas, né, professor Márcio, que se utilizam daquilo que é do Senhor em benefício próprio, né? Ou seja, administra aquilo que é de Deus para a glória que Deus colocou ali na mão do homem para a glória de Deus, mas só que eles administram para o seu deleite, o seu proveito próprio. E isso é errado. Porque se está ali, dízimo, foi dizimado, é para ser colocado na obra do Senhor, para a manutenção da casa, né? Mas isso não passará impune. Não. O professor já fez aqui uma explanação muito bem feita. As pessoas que estão fazendo isso, exatamente, elas vão ter a sua paga, vão ter o seu recebimento da parte de Deus. Com certeza. Então, e aqui também na lição, aqui na introdução, fala aqui a respeito de estereótipos, né? O que é um estereótipo, né? É aquilo que significa que é um conceito, né? Que é uma ideia, né? Então tem muitas pessoas aí que têm aí, por causa dos escândalos que muitos pregadores e até pastores que administram o dízimo têm feito, têm colocado aí essa ideia e criam essas ideias de que está tudo errado, né? Por causa de exemplo de todo mundo paga. Professor Márcio? Eu não vou ser dizimista porque lá acontece isso. Então eu já Exatamente. uso isso para justificar a minha infidelidade. Na verdade, eu estou sendo infiel e ingrato. Exatamente. Porque, veja, vamos partir do princípio, professor Fabiano, nós estamos aqui gravando essa aula, estamos aqui nesse tempo, tá a luz acesa aí, tá todo o tempo aqui. Então precisa de ter condição financeira para pagar isso, para que tenha um bom andamento na obra de Deus. Então, essa justificativa, como o professor falou, um fez, dois fez, mas você não fez. Exatamente. Às vezes você não está fazendo. Às vezes já teve ali um contato ruim com algum pastor de igreja que acabou dando esse exemplo, ela acha que todo mundo é assim. Aí ela chega para você e fala, né, tá dando dinheiro para aquele pastor desonesto, né? E outra coisa, professor Fabiano, vou falar aqui com toda a propriedade, de dizimista que sou. Sim. Quem devolve o dízimo com fidelidade a Deus, com gratidão a Deus, não lhe falta nada. Não falta mesmo. E digo mais, não entra nesses golpes porque não faz barganha com Deus. Essas pessoas que são revoltadas com o dízimo é porque eles entraram para ganhar mais. É ganância o nome disso. Eles foram enganadas, né? É ganância, mas foram enganados porque quiseram ser ganancioso. Eu não sou ganancioso, eu não quero nada. Eu já estou satisfeito com o que Deus tem me dado. Deus me dá bênção, então eu devolvo o dízimo daquilo que o Senhor tem me dado. Exatamente. E não volto para ver quanto que eu vou receber. Então daí as pessoas pegam pela sua frustração de não ter recebido, porque Deus não prometeu nada para eles. E aí acabam passando essa contaminação dizendo que ninguém presta. Exatamente. E deixa de contribuir financeiramente na obra do Senhor por causa desses tipos de ideia, né? E acabam aí disseminando e não quer que ninguém ajude. Mas sempre lembrando, geralmente é porque eles querem ganhar mais. Exatamente. Eles querem enganar Deus. Com certeza. E não se engana Deus, né? De jeito nenhum. Ponto 1 da lição, conhecendo o evangelho da barganha. Dízimos e ofertas como moeda de troca. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido. O que é uma doutrina genuinamente bíblica tem se transformado numa prática de barganha. Foi o que o professor Márcio está falando aqui agora, a respeito dessa prática de barganha, né? O que é a prática de barganha? Ela se caracteriza ali pela ação de tentar negociar com Deus. Sim, né? Tem a promessa, a oferta aqui, dizime aqui que Deus vai te devolver em dobro. Normalmente, vem da teologia da prosperidade. Sim, exatamente. Aqui, né? Esses
É como se Deus fosse um banco de investimento, né? Ó, invista aqui na obra que vai... Isso, Deus supermercado, venha buscar aqui nas partilheiras que estão aí, invista aqui que vai ter um juro de tantos por cento. Invista aqui, e coloque aí, seu dinheiro que... E o que leva eles o que leva essas pessoas a se revoltar é essa frustração de não receber. É verdade, com certeza. Técnicas de arrecadação de fundos são usadas para explorar os incautos e mais pobres. Explorar os incautos e mais pobres. Vale de tudo. E o que é pior? Tudo em nome de Deus e da fé. Eles usam o nome de Deus para tentar enganar mesmo, né? Para dar credibilidade, né? Exatamente. Através das mídias, pessoas são abordadas a toda hora com mais pedidos e apelos por dinheiro. A promessa sempre é a mesma. Dê tudo que você tem para receber em troca muito mais daquilo que você ofertou. Esse é aí a barganha, a prática da barganha, a troca, né? Nesse jogo de troca, vale até mesmo colocar Deus contra a parede. Alegam que se Deus não der o que alguém negociou com ele, então deixa de ser Deus. É a velha técnica da famigerada teologia da prosperidade, né? Sim. E em muitas igrejas, né, professor Márcio, muitas denominações aí, essa prática da barganha é até incentivada. Sim, eles ensinam que se tem que dizimar, que se tem que ofertar, para que Deus te devolver em dobro. E na verdade, em vez de eles ensinarem ali que é para contribuir com gratidão, como nós estamos falando aqui, não, eles incentivam cada vez mais aí essa prática da barganha. Está totalmente errado, né? Totalmente. Veja, professor Fabiano, a salvação, quando acontece a salvação na vida do ser humano, vamos falar em linguagem bem simples para todo mundo entender, vem um pacote junto. Entendeu? Então, dentro da salvação, eu sou salvo. Jesus me tirou do caminho do inferno. Eu caminhava para a perdição, Ele me tirou de lá, me livrou dos vícios. Eu faço a minha parte para manter essa salvação aqui. Eu estou na igreja, eu estou pedindo ao Espírito Santo que me ajude. Mas vem tudo isso junto, a adoração, o dízimo, a oferta, vem junto. Então, é o que eu estou dizendo aqui. Eu acho que o comentarista falou aqui de pobres e incautos, devia colocar aqui também os gananciosos, os que querem vida fácil. Esse acho que é a maior parte. A maior parte. Então, quando você aceita Jesus como Salvador de coração e a sua vida é transformada, não tem questionamento para ser um dizimista. Não, é o que nós falamos aqui, é gratidão de trazer aquela parte para Deus, para servir na obra de Deus. Com certeza, é verdade. E essas pessoas, né, que atendem aí aos pedidos desses pastores e pregadores para entrar nessa negociação, nessa prática da barganha, na verdade, elas têm um sentimento no coração delas que não saiu, né? Que é a avareza. A avareza, exatamente. É o amor ao dinheiro. Eles servem a Mamon, eles não querem servir a Jesus. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, né? Com certeza. Aí entra nessa teologia da prosperidade, desses pastores e pessoas que estão orientando, que são inescrupulosos e são ávidos por dinheiro, eles manipulam a mente da pessoa. Exatamente. Aí a pessoa vende casa, carro, dá tudo que tem. Volta e meia a gente vê aí entrando na justiça para recuperar. Mas foi Deus que falou para ele dar? Foi Jesus? Jesus exigiu alguma coisa? Não. Quando você aceita Jesus, que nasceu de novo, tudo isso vem junto. E você entende que aquilo é uma gratidão a Deus. Não tem questionamento e nem negociação com Deus. Quem é crente fiel e entende isso aí, não tem problema nenhum. Devolve o dízimo sem problema. Mas esses que têm essa ganância, avareza no coração, sempre vão ficar relutando. Esses precisam nascer de novo. Exatamente. Outra coisa que me chamou a atenção aqui, professor Márcio, no ponto subtópico 1 aqui, vale até mesmo colocar Deus contra a parede. Exato. Isso é um absurdo. Muitas igrejas têm feito isso. Vamos colocar Deus contra ele. É obrigado a você tem que determinar ali que vai ser, a bênção vai vir em dobro. Então, aí vem aqueles... Tem uma famosa aí, né? Tinha uma loja, tenho duas, tenho três. Essas entrevistas que eu mais me surpreendo. Não conheço ninguém que teve isso. Só vejo assim, mas não sei onde que mora, não sei de nada. Só vejo as notícias, só as entrevistas. Exatamente. É que na verdade essas igrejas que são especializadas nessa teologia da prosperidade, elas têm uma equipe que trabalha por trás. Exatamente. Claro que então quando entram duas pessoas dentro dessas igrejas, elas já analisam, essa aqui era rico, mas perdeu. Esse aqui é pobre, nunca teve nada. Em quem que eles vão investir? Naquela que já teve. Porque ali é mais fácil de recuperar. Exatamente. Aí eles vão investindo naquela pessoa, daí a pessoa vai dar... Não, eu entrei aqui, tinha perdido tudo. Hoje eu tinha 5 casas, hoje eu tenho 10 casas.
Por quê? Porque eles mesmos, isso aí para eles é marketing, né? É o Claro, marketing deles. Então, eles sabem. mas é completamente antibíblico. Antibíblico. A Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. Verdade. Exatamente. Então essa é a tática que eles usam. E Manipulação. como as pessoas, né, já vão ali atrás do dinheiro, né? Da Sim, ganância, e como todo ser humano, prato cheio, todos né? nós, quando falou a palavra ganhar, a gente já levanta a cabeça, quer saber o que vai ganhar, né? Então eles aproveitam. Por isso que eu disse, quando nós aceitamos a Cristo de coração, pode até vir um pensamento desse, mas a gente diz, não, isso aqui é do Senhor, é a parte dele, vou devolver para ele, pronto. Porque você tem aquele sentimento já, Exato. que você não tem apego a bens materiais. Nós estamos em tempo, sempre teve esses tempos, de pessoas apegadas aos bens materiais. É a troca, né? Aí elas chegam na igreja, tem alguém oferecendo ali, dizendo, olha, se você der tanto, vai ganhar tanto. Poxa vida, ela entra. Mas por quê? O professor Fabiano falou, o coração dela, a mente dela ainda está contaminada. Contaminado. Exato. A partir do momento que se livrar disso, É. né? Parar de pensar em coisas materiais, que Jesus mesmo disse que essas coisas vão ficar. Sim, Se a traça vai acabar, o Vai, fogo vai exato. destruir tudo, você vai ficar. Então, vamos se ligar ao céu, vamos juntar tesouros no céu. não vai faltar nada. Isso aí que vale a pena, né? Deus vai abrir portas, você vai trabalhar, Sim. você vai prosperar, mas não coloque o coração no dinheiro. Pode até não ter fartura, né? Não vai faltar nada Mas também, o né? alimento, vai sempre ter, vai ter. sim. Pode até não ter hoje ali o queijinho, o presuntinho, mas o pãozinho com margarina tem. Não vai O faltar. arrozinho, feijão tem, pode ter certeza. Subtópico 2, dízimos e ofertas como práticas legalistas. Outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato de que ele é legalista. Isso quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório. Essas práticas tornam-se fatores fundamentais para a salvação. Quando elas são consideradas meritórias, a salvação deixa de ser pela graça para se tornar pelas obras. Evidentemente que essa é uma distorção da verdadeira mordomia cristã. Somos aceitos diante de Deus por causa do sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Em outras palavras, a salvação não é pelas obras, mas pela graça. A salvação sempre foi pela graça de Deus, Sim, né, professor? sim. Sempre foi através da fé que nós temos aí nesse plano de salvação. Agora, colocar ali dízimos e ofertas, né, como requisito para a salvação é outra tática que eles usam. Né? A pessoa Exato. quer alcançar a salvação, não, você tem que praticamente estar pagando sua salvação. Exatamente. Isso é uma prática que a Igreja Católica usava antigamente, né? Nas indulgências, né? Né? Você comprava ali, pagava o pecado que você é mesmo o sistema. É o mesmo Só sistema. mudou as palavras, né? Só teve uma roupagem diferente. Hoje vem com sal grosso, água, não sei da onde, rosa, não sei do que, e a salvação pelo preço. Quanto mais você contribuir, mais Deus vai olhar para você e vai te abençoar. São as coisas a mais que estão colocando no Evangelho de Cristo, né? Como se fosse assim que Deus olhasse para o ser humano. Exatamente. Né? Deus olha a fidelidade. Fidelidade. O próprio Tiago afirma, né, que as obras precisam acompanhar a fé, né? Sim. Se temos fé, tem que ter obra também. Tem obra também. Isso Tem que ajudar, tem que ter obra social, tem que Confirma, ter. E né? obra que o Tiago está falando, e é obra material Obra mesmo. material. É o dinheiro para comprar isso, para pagar aquilo, é isso que ele está falando. Então, ele fala assim, mostra a tua fé que eu mostro as minhas obras. Mas ele não está dizendo que a obra vai salvar. Não. Ele está dizendo, eu tenho fé, eu nasci de novo, eu ajudo. Eu estou gastando o que eu tenho, eu estou investindo o que eu tenho na obra de Deus. Exatamente. Então, confirma ali, né? Confirma. Confirma, as obras confirmam ali a sua fé salvífica, né? Então temos que deixar sempre claro, então, que as obras, né? As obras não são para nos salvar, são para confirmar a nossa fé. Confirmar, exato. Então, como se coloca que dízimos e ofertas como práticas legalistas, como uma meritória, como fosse uma cláusula, né? Alguma coisa que você tem que fazer, que se você não dizimar, que você não ofertar, não vai alcançar a salvação, está errado. Outra coisa também que dizem esses ensinadores da doutrina na teologia da prosperidade é que o crente ele tem direitos legais. Ele recebe de Jesus os direitos legais. E um do direito é não viver na pobreza, é ser rico. Isso é fundamentado aonde? Na teologia deles. Jesus era pobre? Sim. Entendeu?
Eles dizem, não, você agora não pode ter doença, não pode ser doente mais, e nem ser pobre. Aí quando não dá certo, que a pessoa vai lá dizer, mas eu não recebi nada. Ele fala, mas a tua fé não alcançou. Então eles sempre acham um engano, um engodo. Nós vimos muito isso aí nessa época do Covid aí, né? Sim. Quantos pastores falam, não, você tem que determinar, se você tiver fé, você não vai pegar. Aí se a pessoa pegou e mostra, essa não tinha fé. Inclusive alguns pastores que falaram isso morreram também. Morreram também, é isso mesmo. Ponto 2, a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. O dízimo era uma prática da lei. Muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre o dízimo para se eximirem desse dever cristão. A alegação mais comum, dentre muitas outras que existem, é que a prática do dízimo era um preceito mosaico. Nesse caso, por viver na nova aliança, o cristão estaria desobrigado de praticá-lo. Como vimos na leitura em classe, a prática do dízimo antecede a lei de Moisés. Abraão deu o dízimo de tudo o que tinha, centenas de anos antes da lei. Foi o que nós já comentamos no início, na nossa verdade prática. No textual, melhor dizendo. Portanto, a desculpa de que não se devolve o dízimo, porque essa é uma prática limitada à lei de Moisés, não se sustenta. Na verdade, há uma justificativa muito mais plausível para quem se exime ou se nega a devolver o seu dízimo, que é o amor ao dinheiro, que é a avareza, que é a ganância, que nós já estamos comentando aqui. A pessoa não se desligou ainda disso, Geralmente, as pessoas que criam obstáculos ou desculpas para entregar os seus dízimos, quando esse é um ensinamento oficial de sua igreja, assim agem por conta de terem sido más discipuladas ou porque são extremamente apegadas aos bens materiais. Em outras palavras, são pessoas presas pela avareza, E é triste, professor Márcio, comprovar isso, Mas só que nós temos visto em muitos abusos também acontecer aí no que diz respeito às contribuições, Sim. Nós já estamos comentando bastante aqui dessa forma como é ensinado errado, E esses abusos aí acabam causando muitos escândalos na igreja do Senhor. Isso se espalha aí nos 4 cantos aí, que aí faz com que as pessoas não queiram dizimar, não queiram ofertar, justamente por causa desses escândalos, esses abusos que esses líderes acabam fazendo, E essa questão de contribuição é sempre muito difícil de ser falado dentro da igreja. Justamente porque a própria lição fala aqui, por causa desse apego que a pessoa tem ao dinheiro, às riquezas, aos bens materiais, essa avareza. Em muitos casos é a falta de transparência. Transparência também. Falta de transparência. Onde está sendo investido o dinheiro que você contribui. Exatamente. Isso tem ajudado muito também a afastar as pessoas e com esse pensamento da lei, pensamento de tudo que eles trazem, então eles acabam não dizimando e não ofertando. Exatamente. Mas nós já repetimos o que falamos aqui. É gratidão a Deus. Gratidão a Deus. O professor falou bem, nós somos chamados para dizimar, não para administrar. Nós vemos lá que na igreja primitiva o povo ofertava, vendia suas terras para ajudar a igreja primitiva. Por quê? Porque eles estavam vendo as coisas acontecerem. Estavam vendo. Eles viam acontecer, era rápido. E tem mais uma coisa, nenhum dos apóstolos pedia para eles fazerem aquilo. Eles viam a necessidade da obra e iam ajudar. Exatamente. Então cuidado aí você que estão usando esse texto bíblico para dizer que você tem que vender suas terras, sua casa. Não venda que você vai ficar sem. Não. Vai ficar morando na rua. Deus não tem compromisso nenhum de dar outra casa para você. Verdade. Porque não é para isso, Eu não queria colocar Deus contra a parede, não é colocar, nem na justiça. Nem na justiça, exatamente. Então veja, a igreja primitiva, a Bíblia diz ali, um via a necessidade do outro. E aí todo mundo se ajudava a ponto que ninguém tinha nada de necessidade. Um ajudava o outro. Esse é o cristianismo. Mas era o começo da igreja. Mas o começo da igreja tinha princípio, e esse princípio tem que acompanhar a igreja. Exatamente. Isso aqui acabou se perdendo ao longo da história, infelizmente. Subtópico 2, o dízimo como contribuição imposta. Há também aqueles que dizem que não devolvem seus dízimos hoje porque consideram essa prática imposta, e não uma contribuição voluntária. De acordo com aqueles que assim pensam, não haveria nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo. Dessa forma, entende que um fiel deve ofertar quando quer, onde quiser e com o valor que achar mais conveniente. Essa parece ser uma tese bastante piedosa,
Contudo, não resiste nem mesmo a um único princípio revelado nas Escrituras, sobre o lugar das ofertas no culto cristão. Quando Paulo lembrou à igreja de Corinto que era dever desta cuidar do sustento dos obreiros, ele recorreu aos princípios do dízimo levítico. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? 1 Coríntios 9:13. Evidentemente, o apóstolo Paulo estava falando do sacerdócio levítico. Se esse não era um princípio válido na nova aliança, então por que ele o usou? Como viveria hoje um obreiro que fosse mantido por um crente, que esporadicamente devolvesse seus dízimos e ofertas? Então, os dízimos e as ofertas são para manutenção da casa do Senhor, né, professor Márcio? Quando nós vemos lá, né, já, o professor Márcio já destacou bem que a lei de Moisés vem regulamentar, né? Regulamentar os dízimos, né? É para possibilitar ali que os levitas que cuidavam do templo, que cuidavam do tabernáculo, eles pudessem então se dedicar inteiramente o seu tempo nesse cuidado, né? Sim. Eles não precisavam se preocupar, sair, trabalhar para ter o sustento. Porque o dízimo que todas as tribos entregavam ali era para a manutenção do templo e para o alimento dos levitas, né? Como é que ia ser feito, né? Se fosse assim. E tinha muita gente, cerca de 50 mil pessoas trabalhavam no templo. Exatamente. Então, e suas famílias, né? Custo que não dá tudo isso aí. Então, professor Fabiano, essa igreja aqui, a nossa congregação, a Assembleia de Deus aqui, Vera Cruz, onde estamos, é uma igreja missionária. Então nós temos missionários em outros países. Exatamente. Como é que eles ficariam lá se não fosse essa igreja que enviasse o dinheiro para eles se manter lá? Exatamente. Então veja, é o dinheiro, é o dízimo, é a oferta missionária que mantém a obra de Deus também, com certeza. Tanto no Brasil como fora. Como é que iam poder abrir novas igrejas por aí se não fosse a contribuição, as ofertas, o dízimo entregue na igreja? A igreja não teria condição de abrir novas igrejas se o povo não dizimasse, não ofertasse. Faça a sua parte com Deus. Exatamente. Faça a sua. O que importa é cada um de nós fazer a nossa parte. Com certeza. Aí fica aqui, mas estão administrando mal, então vamos fazer diferente, então, mas lá na lei de Moisés eles não davam em dinheiro, né? Davam lá com as suas terras, ou com o que plantavam, que eles colhiam, como um alimento direto, com roupa, o que fosse, né? Então vamos falar, se não quer dar dinheiro, então vamos fazer diferente. Vamos fazer uma relação de todas as despesas da igreja hoje? Você paga. Conta de luz, conta de água, telefone, IPTU, né? O salário do caseiro, o salário das... Vamos dividir tudo, né? Aí cada membro se encarrega de pagar, né? Fica assim, você não precisa dar o dinheiro, mas você vai pagar a conta. Aí você está vendo que onde o teu dinheiro está indo. Aí talvez fique mais feliz, mas você acha que alguém vai conseguir cumprir isso, professor Márcio? Não vai. Né? Então, o mais importante aqui dessa aula que nós estamos passando aqui é a gente ser grato a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. Com certeza. Ele nos orienta. Se você é fiel a Deus, o próprio Deus te orienta. É Ele que fala com você e te orienta. Agora, se pôr em questionamento aquilo que é de Deus, ou duvidar, ou querer coisas que não está na Bíblia, não temos direito a nada, professor, a nada. Deus por amor, João 3,16, Ele entregou seu Filho por amor dele por nós. Ele teve amor, eu vou entregar meu filho para morrer, para salvar essa humanidade. Então, que história é essa? Nós temos direitos adquiridos, que temos que ser prósperos financeiramente. Não, eu disse numa aula passada e vou repetir hoje. É possível que você aí que está nos assistindo conheça alguém que foi crente fiel a vida inteira e morreu pagando aluguel. Faleceu, ficou a família e ele pagava aluguel na casinha dele lá. E foi para o céu, está no paraíso aguardando o arrebatamento da igreja. Então isso não é base. Né? Porque você está com enfermidade e está com pecado. Isso não tem base nenhuma na Bíblia. Veja que Eliseu fez mais milagres através de Eliseu. Deus fez mais milagres que através de Elias. E Eliseu, a Bíblia diz que morreu de enfermidade. Isso não tem base nenhuma, né? Não, nós temos que abrir o olho e parar de andar atrás dessa gente mal intencionada. Não podemos esquecer que Jesus disse que o seu reino não é aqui, o seu reino é no céu. Então, eu não estou dizendo, estou dizendo que é pecado comprar casa, carro, ter uma boa escola para o filho, enfim, pode fazer o que
à medida que Deus vai te abençoando, licitamente, tenha e saiba usar. Mas nós não podemos ter esse apego e nem estar na igreja por causa disso, procurando isso. Exatamente. Que aí a decepção vai vir mesmo. Verdade. É que como para fechar esse subtópico 2 aqui, né, como diz, né, que o dízimo como contribuição imposta, né? Então pela lei de Moisés ali, então os israelitas, eles eram obrigados, né? Eles eram obrigados ali a devolver os 10% justamente para o cuidado. Então, para o cuidado ali do templo, né, para a manutenção dos levitas. Era um imposto, eram obrigados a fazer. Então nós, né, professor Márcio, como cristãos da dispensação da graça, que fomos alcançados por essa graça que nós não merecíamos, o mínimo que nós temos que fazer é fazer mais do que os israelitas faziam naquela época. É o mínimo. Olha que, pense por esse lado. Se eles davam lá 10% de tudo que eles tinham lá, então nós temos que, no mínimo, fazer um pouco mais do que isso. Exato. Porque essa graça chegou até nós, sem nós não merecer. Porque o Messias era para o povo judeu. Sim. Não esqueçamos nunca que a igreja é um organismo, mas é uma organização. E como organização, ela tem despesa, ela tem seus gastos, ela tem que enviar missionário, tem que pregar o evangelho. Então, reforço aqui, gratidão a Deus pelo que o Senhor tem nos dado. E faça isso que você vai ver que nada vai te faltar. É verdade. Então, se tem algum sentimento aí que ainda está te segurando, que está te impedindo de dizimar, de ofertar, ou se você foi dizimista, se você foi ofertante na casa e parou, né? E esse sentimento aí está te bloqueando, então ore ao Senhor, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tirar esse sentimento e você vai ser muito abençoado na tua vida, pode ter certeza disso. Amém, é verdade. Ponto 3, a doutrina bíblica da mordomia cristã. Subtópico 1, Deus, o Criador e Provedor. O primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é o Criador e o provedor de tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, verso 1. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra. Atos dos Apóstolos 17 e 24. Tudo que existe no mundo, incluindo todas as suas riquezas, foi criado por Deus. Tudo de bom que existe provém dele. É Deus, portanto, a fonte de toda e qualquer riqueza que, porventura, o homem venha possuir. Esse princípio é claramente ensinado por Moisés. Lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas. Deuteronômio 8 e 18. Assim o sábio Salomão sabia que a bênção do Senhor é que enriquece. Provérbios 10 e 22. Ser dizimista e ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como a fonte provedora de tudo. E essa é a realidade. Tudo que nós temos, né, professor? Mas tudo que nós somos, nós somos graças a Deus. Porque é Ele que nos supre as necessidades, é Ele que nos dá tudo de graça. Exatamente. Então nós temos que ser gratos por isso e administrar tudo isso que Deus tem colocado em nossas mãos, né? E para o cristão que é fiel, aquele que lê a palavra do Senhor, que entende a palavra do Senhor, reconhecer aí que tudo que nós temos veio do Senhor, não é difícil. Não. Isso para quem é fiel, entende isso daí. É verdade. Professor, vamos lembrar aqui também professores e professoras que estão ministrando aula nas igrejas que não são dizimistas. Que exemplo de fé você está dando, que exemplo de gratidão, que confiança é essa? Como é que você fala na igreja, com os seus alunos, na sala de aula, e não faz aquilo? Não faz. Você está mentindo. Exatamente. Então, cuidado também, né? Com certeza. Então, a relação do cristão, né, professor Márcio, com o dinheiro, com as riquezas, deve ser a mais fria possível. Exato. Você não pode ter amor pelo dinheiro, né? Você tem aí que controlar o dinheiro. Administrar e não ser controlado por ele, né? O problema é que tem muitas pessoas que deixam ser controladas pelo dinheiro. Você não pode ser... Você tem que ser o senhor do dinheiro, e não o dinheiro ser o seu senhor. Com certeza. E o Senhor nos abençoa, você pode ter certeza disso. Sim. Se você ofertar, se você dizimar, Ele vai continuar nos abençoando grandemente. Basta você administrar com sabedoria tudo aquilo que Deus coloca em suas mãos. Jesus disse que, na parábola do servo fiel e do infiel, ele disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Verdade.
Então, aí fala da fidelidade. Fidelidade. Exatamente. E né, também tem outra situação, né, professor Márcio? Como Deus nos dá, tudo é dele, nos dá na nossa mão, e nós temos que administrar bem. Tem muitas pessoas aí que não administram bem. Não, Esbanjam exatamente. tudo. Pega o salário na segunda-feira, chega na quarta-feira, já não tem mais Não, dinheiro. exatamente. Esbanjam demais, É. gastam demais. E isso acaba causando tantos problemas para a vida, né? Para a vida dela. Sim. Problemas que poderiam ser aí evitados se administrasse bem. Né? Confundem desejo com necessidade. Eu quero isso, eu não preciso, mas eu quero. E aí vive uma vida conturbada. E conheço pessoas que abandonam até a igreja, já abandonaram a igreja por causa disso, como se Deus tivesse alguma culpa. Exatamente. Foi Deus que mandou você passar o cartão para todo lado? Não. Então por que agora o primeiro que vai ser penalizado é Deus? E outra coisa, a pessoa, ele é dizimista, mas aí ele fez isso aqui, a primeira coisa que ele faz é tirar o dízimo. Não, o dízimo agora eu vou ter que ficar sem dizimar um tempo, porque eu tenho que pagar minhas contas. Que fidelidade é nisso? Não, nenhuma, né? Né? Nenhuma. Então, antes de esbanjar totalmente o dinheiro, fazer alguma compra aí, Cuide daquilo que Deus tem te dado. exatamente. Tem aquelas 3 perguntinhas, né, professor Márcio? Que a gente sempre fala, né? Que você tem que fazer quando você for comprar alguma coisa. É útil? É fútil ou é necessário? É, exatamente. Se for realmente necessário para a sua vida, então, compre. É verdade. Se é fútil, não precisa. Agora, se for útil, então pode ser que você pode deixar um pouco mais para frente, né? Sim. Então, se você respeitar essas 3 perguntinhas, pode ter certeza que muitos problemas vai ser evitado em sua vida, né? Exato. Subtópico 2, aí partindo para o final, o homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. Outro princípio igualmente importante no que concerne a mordomia cristã está no fato do homem ser despenseiro das coisas que Deus criou. Esse fato já aparece no início da criação, quando Deus criou um jardim e pôs o homem para cuidar dele. Para se compreender a mordomia bíblica, faz-se necessário saber que somos despenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata desse assunto na esfera ministerial, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 4:1. Somos despenseiros, não somos donos. Quando usamos esse princípio para todas as áreas das nossas vidas, experimentamos aí o cuidado e o zelo de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo advertiu que os injustos não herdarão o reino de Deus. Ele põe na lista como sendo injustos os imorais, os idólatras, adúlteros, efeminados, homossexuais, ladrões, bêbados e os avarentos, que tem aí a ligação com o dinheiro, com o amor ao dinheiro. O avarento também é um pecado gravíssimo. Sim. A avareza, né? Vai ficar de fora do céu, tá aqui. Exatamente. O avarento será excluído do céu. O apóstolo advertiu a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o dinheiro não é mal. Não. O dinheiro não é mal. Jesus usou dinheiro. Exatamente. O Tinha que problema fazer compra, tinha é que a comprar. forma, né? É, e o amor que é o que é posto nesse dinheiro. Exatamente. Aliás, nessa lista aqui, está faltando também o agiota. Esse também não vai entrar no céu, não. Acho que naquela época não tinha agiota. É, crente que gosta cuidado com a agiotagem, viu? Você não vai entrar no céu. Mas tem crente agiota? Tem, professor, tem. Poxa. É, cristão salvo eu acho que não, mas crente tem. Então, é muito bem lembrado, professor Fabiano. certeza. É a avareza, né? Avareza. Avareza. A avareza vai causar mesquinharia. É verdade. É a pessoa que quer guardar aquilo. É como se fosse dela e não é. Nós vimos que não é. Quem era o mordomo? O mordomo era a pessoa mais importante da casa. Mas ele cuidava dos bens de outra pessoa. E quando o dono da casa voltava, ele tinha que prestar conta. Exatamente. Então, aqui na teologia bíblica, quem é o dono da casa? Deus. É Deus, é Jesus. Então, quando Jesus voltar, ele vai pedir conta de tudo que ele nos deu. Com certeza. Então, E nós temos que cuidando, prestar né? conta com ele. Exatamente. Nós estamos cuidando de algo que não é nosso. Não é nosso, de jeito Fala nenhum. de despenseiro. Despenseiro é aquele que cuida dos bens de uma outra pessoa. Exato. Então, nós estamos cuidando dos bens de Deus. Quando fala lá no Salmo, né, 127, né, que filhos são heranças do Senhor, né?
Herança ali é uma herança que Deus está colocando. Como é que nós estamos cuidando dos nossos filhos, entre aspas, Exato. que não são nossos, que são de Deus, De Deus. que a propriedade de Deus também é uma forma de mordomia. É uma mordomia, Será sim. que nós estamos educando bem nossos filhos, estamos instruindo na palavra do Senhor, estamos cuidando com quem, o que eles estão vendo aí nos celulares, com Exatamente. quem eles estão conversando? Também é uma mordomia. Mordomia. Cuidado. O nosso corpo, como é que É. estamos cuidando do corpo? O Exatamente. corpo também não é nosso, não, é uma concessão. É verdade. É uma mordomia, nós temos que administrar. Como é que nós estamos usando esse dinheiro para benefício do corpo? O que nós estamos fazendo o corpo pecar? É verdade. Tudo isso tem que ser visto na mordomia, né? Tenho visto muito crente fazendo do corpo aí um troféu, né? É, exatamente. Fazendo em academias e tudo mais, não tem tempo nem para vir na igreja, mas na academia tá lá. Tudo isso vai ser prestado conta Idolatria. diante de Deus. Isso é Idolatria. idolatria. É. Complicado. Conclusão da nossa lição. Vimos nessa lição a doutrina da mordomia no contexto bíblico, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Vimos que a doutrina da mordomia é bíblica e, como tal, deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Dentro desse contexto, mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos imutáveis e, como tal, deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus e que sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Entregar o dízimo e ofertar na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo. E é uma forma, talvez, né, professor Márcio? Talvez ninguém tenha um ministério, não chamado na igreja, mas tenha a oportunidade de ofertar, Exato. dizimar. É. É uma forma de estar ali colocando ali um pouquinho na obra do Senhor também, né? E é a adoração a Deus também. Adoração. Então, professor Fabiano, os crentes que fielmente zelam pela mordomia da vida cristã serão gloriosamente recompensados por Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe.